Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai fazer um react do clipe de uma música que saiu do novo álbum do Djonga, que é Conversa com uma Menina Branca. Saiu o videoclipe oficial lá no canal do próprio Djonga. Tem uma semana que eu tô gravando depois aí. A gente fez alguns reacts aqui, a gente fez de 3 músicas, que é do álbum novo do Djonga. Tem o da Tashi da Tracy, tem a primeira que é Tô Bem, tem Don Quixote também. E eu escutei o álbum todo já, inclusive essa música que a gente vai reagir agora. Mas assim, acabei escutando uma vez, tem uma parada muito forte na música, mas eu acho que com o clipe vai ficar legal de gravar, embora não vai ser a primeira reação da letra. Eu acho que o Djonga vai se preocupar muito em retratar isso através das imagens e através de toda a fotografia que um clipe compõe uma música. E a gente pode comentar depois sobre. O som ele retrata, obviamente, esse título que é uma conversa com uma menina branca. Então, vamos falar sobre o som depois, vamos escutar primeiro, porque eu quero ver o clipe também. Eu acredito que o Djonga tenha, igual eu falei, muita coisa pra explicar no próprio clipe e depois a gente fala sobre. Vamos embora pra esse clipe novo aí. E play! Tá. E uma conversa com uma menina branca, que ela disse que sofre como eu, então teve pai que banca. E eu que tive pai daqueles que sempre me cobra bem, se quer meu bem-estar. Por roubar meu próprio carro, fui dormir na tranca. Eu tive uma conversa com uma menina branca, e poucas, e com 25 tá mudando pra comprar umas roupas. E eu que vi com 13, meu primo, tipo na vida louca. Com 25, já teria 12 anos de boca. E uma conversa com uma menina branca, ela disse que odeia as cantadas no busão. É nojento, eles passam a mão, que não anda mais de busão. E a moça da área que foi abusada no busão, enquanto o caso tá em apuração, ainda é cobradora no busão. Na conversa com a menina branca, ela disse que já apanhou, que ninguém apoiou, que ninguém adorou, sim, que ninguém adorou. Lá na rua, facada, foda que tem muitas interpretações. Vai falar sobre isso. Tive uma conversa com uma menina branca, e ela disse que sofreu bullying, que na infância era geral junto, que raça não era conteúdo, que ela tinha avó preta e tudo, brincava de pular o muro. Só uma vez que um não voltou, coincidência foi sua cor. Na conversa com uma menina vai ter que pegar cada estrofe, não vai ter como. Que se fosse individual, existiam uns barracos que não tinha favela. Ela disse que preferia debater com uma mina preta. Homens negros são violentos, quase sempre perdem a cabeça. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz e senti a malícia. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz. Ouvi aquilo, me machucou, levantei a voz, senti a malícia. Conversa com a menina branca, acabou com ela chamando a polícia. Cidadão de bem, a origem do mal. Vê bem quem é o santo no seu pedestal. Recebendo mensagens no seu Nextel. De esquema indevido e falando de moral. Governa esse país de dentro de um hotel. Põe pretos pra viver às margens de Maital. É sobre quem sobreviveu, não sobre quem matou. Já que te obrigam a usar seu instinto animal. Nós somos abelhas rodando ao redor do mel. Com medo do zangão quando a rainha catal. Seu assunto é menina, só importa as que nós já fudeu. Seu assunto é os mano, me olha todo que eu vou dar um pau. Mais uma criança eu traumatizei de novo, com a desculpa de que sua vitória me interessa. Uns criam Marielles pra salvar o mundo, enquanto outros se orgulham de criar Rony Lessa. Nós somos quebra-cabeças de 1 milhão de peças. Retrato falado dos erros dos meus passos. Não importa quem chora se tá lotada a festa. Ou seja, foda-se o recheio, essa pizza é massa. Por isso eu vou comprar de novo e dividir de novo. Se arrepender de novo, pra impressionar de novo. E ser aceito de novo, ser só mais um de novo. Esquecer de mim de novo e te agradar de novo. Ter ressaca de novo, é a moral de novo. Não é a cabeça que roda, é o peito que dói de novo. Reproduzir padrões ruins, eu aprendi de novo. Reproduzir padrões, ó, tô falando de novo. O sol nasceu de novo, outro dia raiou. E quando a noite vem, ainda lembro meus pais em quase tudo. Passando tranquilo e falando de Cara, muita coisa pra gente falar. Ainda lembro meus pais em quase tudo. Isso é foda, a direção ser dele mesmo. Bom, vamos lá, rapaziada. Eu vou separar algumas coisas aqui. Faz bastante tempo que eu não faço isso, que é reagir a um som
dar uma pausada no vídeo e separar algumas coisas que eu quero falar, porque eu quero pegar através de trecho da própria música, então a gente já volta. Bom, rapaziada, voltamos, e assim, vai ser bem difícil fazer a análise desse som pelas coisas que eu quero falar. Primeiro de tudo, é uma opinião minha, e ela não é nem certa nem errada. É um assunto muito delicado pra gente conversar, porque, assim, o que eu aprendi nesses últimos anos, e isso é mais uma parada minha, porque, assim, embora eu sou muito fã de rap, gosto muito da cultura, tem muitos pontos ali que me deixam emocionado, que são músicas que me tocam, elas não me representam no sentido de, assim, todos esses sons que falam sobre pretos, que falam sobre racismo, eles não... Eu não sei o que é eles de verdade, eu não sinto eles na pele, todo esse sofrimento. Então, primeiro pra falar do som, é assim, o que me deixa muito impactado é que ele começa com: era uma conversa com uma menina branca, só uma conversa com uma menina branca. Então a gente já entende que, assim, era pra ser só uma conversa. E acaba que ele relata, e isso falando sobre o clipe eu achei muito foda, essas mudanças que ele faz de conversar com várias meninas brancas e mudando os personagens ali no próprio clipe. Ele é muito fiel à letra da música. Então, assim, todas essas meninas brancas que estão conversando com ele, elas relatam dificuldades que elas passaram na vida através de preconceito, através de dificuldades impostas pela sociedade, mas não numa forma de... Era uma forma mais de debate, de falar assim: você sofre preconceito, você sofre o racismo, mas eu também sinto uma dor, e a dor é tão igual ou é maior. E, assim, o pouco que eu pego em letras de música, em entrevistas dessa galera, quando tá retratando isso, tem um som do César, do lançamento do álbum dele, que fala sobre isso, que é Antes que a Bala Perdida Me Ache, que é um som com Emicida e com a Jade, que ele fala assim: esse é o meu love song, só que em estado bruto. Que, assim, muitas pessoas podem falar, e eu sei que existem essas pessoas, porque a gente acompanha redes sociais, acompanha as notícias desse mundo da música quando é lançada, ou do artista quando tem alguma declaração em relação a isso, que, assim, pô, mas o cara só fala disso. E, assim, é uma parada que a gente carrega, que tem muitos anos mesmo, que é o racismo, que, embora ele seja cada vez mais falado e mais abordado, ele ainda é muito enraizado. E isso eu falo como uma pessoa branca. E é obviamente que, assim, o fato de eu acompanhar a cultura, de gostar muito e me emocionar muito com as coisas, foi o que eu falei: eu não sinto na pele, então não dá pra falar assim: pô, eu me identifico com esse som, eu sei o que é isso. E tenho amigos negros, que foi uma parada até que de uns anos pra cá, pelo Babu, numa declaração que ele deu no Big Brother, a gente vai falar sobre um pouco disso também, que não deve se falar negro, deve se falar preto. E é uma coisa que o enraizado vem muito disso, porque é estranho você achar que preto é o certo, porque parece uma forma muito ofensiva, mas é o certo, porque não associa nada pejorativo, nada ruim, que é o negro. E, enfim, voltando a falar do som também, essa última parte é muito retrato disso, que ele fala: debater com uma mina preta, a menina branca preferia debater com uma mina preta, homens negros são violentos, quase sempre perdem a cabeça. Ouvir aquilo me machucou, levantei a voz e senti a malícia. Então é isso, as pessoas cutucam muito a ponto de ver o outro perder a cabeça, e com razão, e falar: pô, tá vendo? É uma pessoa agressiva porque ela é preta. Então, eu sei que, assim, o nosso canal, ele não tem ele não atinge um grande público, não tem nada disso. Muitas pessoas querem ver só a reação do som ali por estar acompanhando junto com a música, e acaba pulando essas partes que eu falo, que outras pessoas fazem react, falam sobre som. E desde o começo, o rap pra mim é muito mais do que só a música. Ele retrata muito, o Mano Brown fala muito disso, que, pô, ele não é o cara que rima melhor, ele não é o melhor rapper, o cara que tem um speed flow, que tem, pô, musicalmente não é o melhor. Mas as pessoas são muito marcadas na geração dele pelas cores, pelos sons, por vivenciar aquilo, ou por imaginar aquela vivência e sentir a música tocar
essas pessoas. Então o rap pra mim é muito isso, esses sons de debate, eles são muito isso. Eu vou colocar agora um trechinho que é do Thiago Leifert falando sobre um assunto que rolou ali, não vou entrar muito a fundo, mas foi um preconceito enraizado que rolou ali e ele tenta explicar. Então eu acho que o nosso papel não é debater com eles e falar assim, pô, mas você sofre disso, mas a minha vida também é difícil por X questões. É assim, você sofre com isso e não é a gente entender ou a gente tentar cada vez mais estar por dentro dos assuntos. Então tem muitos filmes, muitas séries, a gente vive essa era onde tem muita informação chegando, mas também é muito isso, a gente pula muitas coisas, a gente passa muito rápido. E assim, a época da pandemia, ela me fez parar para prestar muita atenção em relação a esse assunto por conta do rap. Por conta da maioria dos artistas que eu escuto, a maioria das músicas que eu gosto, falam sobre isso e cada vez mais eu paro para prestar atenção. Só que assim, o dia ele passa, a vida continua e a gente acaba não levando isso de uma forma assim mais a fundo. Não é levantar uma bandeira, porque isso, mais uma vez, não é nosso lugar de fala, mas é cada vez mais quebrar esse preconceito. Então no Djonga ele fala ali que as pessoas acabam não querendo se meter para não arranjar confusão, para não entrar como... deixa eu ver se eu acho esse trecho onde ele fala... Ninguém quer ter a culpa se é que você me entende. Ninguém tá morrendo e os neguinhos só de olho. Então as pessoas acabam só olhando, acaba saindo muita matéria, acaba saindo muita coisa, mas na hora de pôr aquele fogo nos racistas mesmo, a galera só grita, mas acaba não praticando aquilo. Não literalmente, obviamente, mas assim, a gente acaba rindo de piadas que não se devem rir, porque machuca muito. E é uma parada que, assim, o Djonga é um artista muito importante, não pro rap, não pra música, mas pro povo preto. Assim como o Emicida, assim como o Mano Brown, como o César, como vários artistas pretos que fazem som pra pretos e acaba se tornando popular e acaba atingindo um outro público. Mas tudo isso é feito para um único tipo de pessoa que sofre com aquilo. E é muito duro. Então, assim, é muito difícil falar sobre isso, porque não tenho como ter uma opinião formada e falar isso é o certo, porque eu não vivencio aquilo. E muitas pessoas que vivenciam acabam passando isso desde criança. E para algumas pessoas, elas entendem desde cedo, para outras não. Então, isso daí vai de cada um também. Eu vi o Mano Brown falando isso o vídeo cortou aqui, então, como eu tava falando, eu vi o Mano Brown falando no podcast dele essa parada de quando que os pretos se identificam como pretos. Então, às vezes, aquele preconceito que sofrem quando é pequeno ou muito tempo depois. E, assim, isso é o que eu volto a falar, é uma parada muito específica para só aquele tipo de pessoas. Então, se procurem manter informados, não é tipo estudem sobre o assunto, mas assim, quando você for falar, tenha muito cuidado, porque as palavras são as que ficam, e se você não faz parte daquele mundo, às vezes é muito melhor você escutar o que as pessoas têm para falar, porque acho que é isso que a maioria das pessoas querem, é serem ouvidas, né? É levantar a sua bandeira, poder ter voz. E isso daí a gente vê em todos os lugares, assim, que os pretos, eles são, embora eles sejam a maioria de uma população, eles são uma minoria em várias classes, em várias representatividades no mundo todo. Então é isso daí, rapaziada, esse daí tá o som, Djonga, Converte uma Menina Branca, um salve pra todo mundo que participou da produção aí do clipe, muito foda, eu gostei muito da ideia, gostei muito da produção. Então tá aí, esse é um som que vai, acho que, marcar pra muita gente, já marcou. E tamo junto, rapaziada, é nóis. Não é um penteado, é mais que um penteado. É um símbolo de luta, de resistência. Foi o que os americanos dos anos 70, os pretos americanos, usaram como símbolo antirracista. Eles vestiram o Black Power para mostrar para as pessoas que eles se aceitavam, que eles se amavam. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás, uma pessoa como o João, como a Cami, lá nos Estados Unidos, estou falando do país mais livre do mundo, hein? Tinha que levantar do ônibus para um branco sentar, cara. Não podia ir num restaurante.
Então, historicamente, o cabelo do João foi associado a uma coisa errada, a uma coisa suja, a uma coisa feia. Não existia cosmético para a pele da Camila, não existia nada para o cabelo do João há pouquíssimo tempo atrás. Até pouquíssimo tempo. E é por isso que quando a gente faz um comentário sobre o cabelo do João, a gente não está falando de penteado, que foi o que você achou que você estava fazendo e como você encararia. E eu, como homem branco, também por muitos anos encarei. Você está falando de um símbolo, você está falando do que o João é, do que o João sente, do que o João viveu na pele dele, da história do João, da ancestralidade do João. Tem muito ali. O black é a coroa. Isso não sou eu que estou falando. Quem me ensinou isso é um cara que eu tenho um amor profundo, com quem eu tive a honra também de conviver. O nome dele é Alexandre Santana. Mas vocês devem conhecê-lo pelo apelido, um apelido racista. Babu, que vem de babuíno, vem de macaco. Mas o Babu pegou o apelido, na primeira vez que chamaram de babuíno, ele quebrou a cara de todo mundo na porrada. Mas depois ele falou, quer saber? Eu vou usar o Babu também como símbolo de resistência. Eu vou usar meu nome artístico, Babu. E ele nos deu uma aula ano passado sobre o que é o Black Power, sobre abrir o Black, como o Black é a coroa. E é por isso que nós, brancos, precisamos nos informar. Bora ver filme do Spike Lee, Infiltrado na Clã, filme maravilhoso. Bora no YouTube ver uns vídeos, pesquisar, não sei o que. Eles não querem mais ensinar, mas eles estão de saco cheio de ensinar e eles estão no direito deles. Beleza, cara, ouvi. Eles não querem mais. Toda vez tem que ensinar pra gente. Então, nós, a gente tem acesso, você é um artista, cara. Eu sou jornalista. É nossa obrigação ir atrás desse tipo de informação e não cometer esse tipo de erro.